pessoal, neste vídeo tutorial eu vou ensinar sobre o Google Apresentações ou Google Slides, que é um aplicativo para criação de apresentações dinâmicas. Similar ao PowerPoint, porém com algumas limitações de recursos, mas é bastante interessante para quando se deseja criar um arquivo em nuvem e até mesmo compartilhá-lo com outros usuários. Não necessariamente nessa sequência, mas nesta videoaula veremos os seguintes tópicos: como acessar Google Apresentações, o layout da área de trabalho, por onde começar nosso arquivo de referência. A exemplo das aulas anteriores, nós vamos trabalhar com um arquivo de referência para o desenvolvimento de uma atividade e o ensinamento dos recursos. Preparando o layout da apresentação, o formato, o estilo da página, a digitação do texto e como adicionar mais slides. Transição de slides e animação de objetos. Lembrando que objetos são textos, são vídeos e são imagens que a gente pode incorporar à apresentação. Adicionar efeitos nos textos e imagem. Incorporação de vídeos do YouTube, que inclusive é um recurso bastante interessante. Salvando a apresentação e o compartilhamento de arquivo. Então agora eu vou mostrar o nosso arquivo de referência, que é uma apresentação inspirada num conteúdo didático. Para eu apresentar aqui na tela do Google Slides, eu já tenho aqui uma sequência de 4 slides pronta, então eu vou clicar no botão apresentar. O meu tema é paisagem natural, o tópico de geografia. Lembrando que essas informações são fictícias. Então vejam que eu tenho aqui recursos de efeitos, de apresentação de texto. Apresentação de parágrafos com efeito de animação. Efeito de preenchimento de palavras, inserção de imagem, inserção de texto e inserção de link, transição e apresentação de um vídeo incorporado a partir do YouTube, que é um recurso bastante interessante, principalmente quando se pretende desenvolver conteúdos didáticos. Hoje é bem mais comum encontrar uma paisagem transformada do que uma paisagem natural. A paisagem... Como acessar Google Slides? No canto superior direito, Google Apps, eu tenho aqui a opção, aqui embaixo, apresentações. Lembrando que eu já acessei a minha conta, eu já tenho aqui uma conta conectada ao meu navegador. Apresentações. Ok, já acessei a página de apresentações. A partir daqui, ou eu seleciono a opção em branco, ou então eu seleciono alguma dessas opções que são modelos que eu posso utilizar, que já estão com layout pronto, alguns objetos como textos, então já tem uma organização. O outro modo de acesso, e esse é o que eu costumo utilizar mais, é pelo Google Drive. Retorno aqui em Apps, Drive. Pronto, já estou na área na tela do meu Google Drive. Como de costume, eu gosto de criar uma pasta onde eu vou salvar o arquivo que eu estou criando. Então, clico em Novo, Pasta. Apresentações, Criar. Vejam que eu já tenho aqui a pasta Apresentações pronta. Duplo clique nela para acessá-la. Está vazia, Novo, Apresentações Google. Então aqui a gente já tem a tela de apresentações, a área de trabalho do Apresentações, Google Apresentações ou Google Slides. Primeiro tópico é a apresentação do layout. Eu vou agora ensinar, explicar sobre o layout da página.
Então, toda vez que eu vou iniciar uma apresentação do zero, o primeiro elemento que o sistema me apresenta é a parte aqui de temas. E qual é que é a função disso aqui? A função é permitir que eu escolha um tema pré-definido, onde eu tenho já um conjunto visual de texto, de cores, que me facilita bastante na hora de produzir as apresentações de forma rápida. No exemplo que eu trago como ilustração aqui para esse vídeo tutorial, nós escolhemos essa opção. O nome dela é Dia de Praia. Sobre o layout da tela, então aqui a gente tem o campo para digitação do título ou nome do arquivo, menu, arquivo, editar, ver, inserir, formatar, slide, organizar ferramentas, complementos e ajuda. E logo abaixo eu tenho a barra de ferramentas, o menu de ferramentas. Aqui é para inserção de um novo slide. Inclusive, a partir do momento que eu escolhi um tema, vejam que o sistema já organiza para mim o layout dos próximos slides, já de forma integrada, né, ao conjunto de cores, de tipo de fonte do tema escolhido. Aqui desfazer, refazer, impressão, aqui pintar formatação para eu copiar a formatação de algum outro texto e colocar, incorporar em outro slide. Deixa eu tirar aqui essa tela. Aqui zoom é para eu controlar o tamanho da visualização, então eu vou deixar 50% mesmo. Aqui para selecionar, a caixa de texto, um recurso que a gente utiliza bastante, a inserção de imagem também a gente utiliza bastante. As formas que nós temos aqui são relativamente limitadas, mas para um uso, quando eu preciso de uma apresentação online relativamente simples, eu tenho algumas opções boas aqui. Linha, seta, curva, rabisco, conectores. E aqui para eu adicionar um comentário. Um comentário seria uma informação adicional a respeito do slide ou da apresentação. Eu digito aqui nesse campo, nessa área que está em branco, e depois clico em comentário. Se eu resolver mudar o tema, eu posso mudar também. Aqui, mas é interessante eu decidir isso antes de iniciar uma apresentação. Eu vou retornar com o tema anterior. Isso. Defini o tema, então eu posso clicar aqui no X para fechar. Fechei então aquela caixa. Ressaltando que antes de iniciar a elaboração de uma apresentação em slides, é interessante fazer um roteiro sobre o que eu vou precisar incorporar nos slides. Desde o link que eu vou utilizar, as imagens, o vídeo no YouTube, caso eu vá incorporar algum vídeo, e inclusive os textos que eu vou precisar utilizar nos meus slides. Então aqui adicione um título, clico e é só digitar. Conteúdo digitado, depois eu retorno formatando. Próximo passo é o inserir mais slides. Venho aqui na opção inserir, slide, novo slide. O Google Apresentações exibe um slide já com a pré-definição de um título com uma área de conteúdo para texto. Então vejam que eu já inseri o conteúdo em texto. Próxima etapa, inserir outro slide com outro conteúdo. Depois eu retorno formatando. Slide, novo slide. Por padrão, o sistema envia um modelo, que é título com conteúdo, mas eu quero mudar, eu não quero esse modelo. Então eu clico aqui na opção Layout e seleciono um outro modelo. Eu quero esse, título com 2 colunas. Poderia ser também esse texto com uma coluna, mas nesse caso, essa opção que eu vou selecionar. Pronto.
Então, no meu terceiro slide, eu já inseri o título e eu já inseri também o conteúdo em texto. Próximo passo é eu inserir a imagem. Como? Clico aqui na opção, tem duas maneiras, duas formas. Ou aqui, inserir imagem, fazer upload do computador, já que trata-se de um arquivo que está aqui no meu computador, ou então, aqui em barra de ferramentas, eu posso usar esse recurso aqui, inserir imagem, fazer upload do computador. Na pasta imagens, na minha pasta tutoriais, eu tenho já aqui uma imagem para eu inserir. Pronto. Então, a gente tem aqui uma paisagem, é um arquivo que já foi selecionado a partir de pesquisa no Google. Agora, pelas alças de redimensionamento, eu vou reposicionar essa imagem dentro aqui da área. Inserir outro slide. O sistema copiou o meu modelo anterior, então eu vou selecionar um outro. Eu quero somente título. Nesse slide eu vou colocar um título e vou incorporar um vídeo. Como eu já havia pesquisado um vídeo para eu incorporar a partir do YouTube, então tenho aqui um vídeo que já foi pré-selecionado. Então eu copio o endereço, aqui o endereço do vídeo selecionado, e no Google Apresentações seleciono a partir do menu Inserir Vídeo. Clico nesse campo e aqui eu posso colar o endereço do vídeo que eu escolhi, por meio do botão direito do mouse colar ou então Ctrl V. Então, tenho o endereço aqui já colado, clico em pesquisar. Pronto, o Google encontrou o vídeo que eu quero incorporar, dou um clique nele e depois aqui botão selecionar. Ok, já temos aqui o vídeo incorporado. Agora eu posso reposicioná-lo pela alça aqui de redimensionamento. Posso centralizar. A miniatura aqui do vídeo, no momento, eu não vou precisar dela, então eu vou fechar. Reposicionei da forma que eu preciso. Só ressaltando mais um detalhe importante, que nesse painel na lateral direita, onde eu tenho opções de formatação, essas formatações são todas relacionadas à formatação do vídeo. Vem essa miniatura e logo abaixo eu tenho que reproduzir automaticamente ao apresentar e desativar áudio. Essa opção pode ser interessante para quando você estiver fazendo a apresentação dos seus slides e você quiser que o Google, que o sistema apresente imediatamente a exibição da tua apresentação, do seu slide. Então, se você deixar essa opção ativada, durante a apresentação você não vai precisar fazer nada, que já vai haver automaticamente a apresentação do vídeo. E aqui, essa outra opção, essa caixa, é para ativar ou desativar o seu áudio. De repente é um vídeo que você pretende mostrar só as imagens, não precisa do áudio desse vídeo. Então, você tem a opção de desativar o áudio por aqui, ok? A opção tamanho e rotação serve para você fazer a inserção de quando você precisa de um tamanho bastante específico de apresentação. Como a gente tem a opção aqui de puxar pelas alças de redimensionamento, então eu não costumo fazer o uso desse recurso. Ainda falando sobre mais alguns detalhes importantes, modo de visualização. Aqui embaixo, lado esquerdo inferior, nós temos a opção que é a visualização de tira de filme, que é o padrão, onde a sequência de slide é exibida nesse painel lateral. E temos também aqui exibição em grade. Exibição em grade apresenta os slides na sequência em que eles foram produzidos, e é interessante para quando você precisa fazer alguma coisa relacionada à edição de slide, como por exemplo, movimentação. Olha, agora eu uso aqui a ferramenta
desfazer. Ou então, cópia, fazer uma cópia do quarto slide, Ctrl C no teclado e Ctrl V. Pronto. Esse recurso poderia ter sido aplicado também com recortar, copiar e colar. Não quero o quinto slide, vou excluí-lo, seleciono ele e aperto Delete no teclado. E serve também para eu poder ter uma visualização mais assim específica de todos os slides juntos. Inclusive tem como eu configurar aqui para redução ou então aumento do tamanho de visualização da sequência de slides. Se eu tiver muitos slides, eu reduzo. Também temos que pensar aqui na nomeação do meu arquivo. Quando eu cliquei na linha de nome, o sistema já inseriu o nome relacionado ao título principal, paisagem natural. Aqui eu posso clicar e editar. Vou manter paisagem natural e adicionar a palavra geografia. Geografia do quinto ano. Ok? Então agora eu vou encerrar essa videoaula por aqui e na próxima videoaula eu vou explicar como formatar essa apresentação.